ser conosco, ó Deus, neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pode se assentar. Vamos para a palavra de Deus, e obviamente começando com essa pergunta: como enxergar a vida? Como que nós podemos enxergar a nossa vida? Queridos, uma das melhores maneiras de compreender os outros é perguntando: como você enxerga a sua vida? Se você quer conhecer alguém realmente, você quer saber o que aquela pessoa pensa, o que ela tem como perspectiva de vida, faça a pergunta para ela: como que você enxerga a sua vida? O modo de você enxergar sua vida molda a sua vida. Então a maneira que você vai enxergar a sua vida é exatamente a maneira que você vai moldar a sua vida. Então aquilo que você vai olhar, a maneira que você vai ter como perspectiva, é a certeza que você vai conduzir a sua vida a partir dessa visão. Olha que Rick Warren fala: sua perspectiva irá influenciar o modo de investir o seu tempo, gastar o seu dinheiro, usar os seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Então a maneira que você olha e enxerga a vida vai determinar tudo aquilo que você faz nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, na maneira que você investe o seu tempo e o seu dinheiro. Uma palavra que você o tempo todo vai ouvir em relação a como você enxerga a sua vida é a cosmovisão. Eu acho que em nenhum momento na história tanto se falou de cosmovisão como nos nossos dias. Então você olha vários congressos, conferências de pastores e líderes, tudo o que você vai ouvir é exatamente sobre a cosmovisão. Eu não vou trazer aqui conceitos teológicos, filosóficos, tentar enfeitar aqui as coisas, mas eu quero, de uma maneira muito simples, revelar para você o que é cosmovisão. A maneira que enxerga o mundo e interage com ele. É isso. O que é cosmovisão? É a maneira que eu vou enxergar o mundo ao meu redor, exatamente a maneira que eu enxergo esse mundo, é a maneira que eu vou interagir com esse mundo. É a maneira que eu vou construir um relacionamento, a maneira que eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro, fazer os meus relacionamentos, a maneira que eu vou cultivar a minha espiritualidade, a partir da maneira então que eu enxergo o mundo. A nossa cosmovisão é construída através de experiências e valores que acumulamos a partir de situações vivenciadas e das formas que reagimos a elas. Eu sei que você ama matemática, então, para resumir essa frase, situações vividas, mais formas que nós reagimos a elas e o que nós acumulamos de valores ao longo da vida. É desta forma que nós construímos a nossa cosmovisão. Mas, queridos, quando nós falamos de situações vividas, formas de reagir e acúmulo de valores, de certa forma, as duas últimas partes, nós temos um controle sobre elas. Porém, situações são as mais variáveis, foge de nosso controle. Nós não temos o controle sobre a vida, nós não temos como dominar os nossos dias, nós não temos como prever o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas a certeza que nós temos é que a partir dessas situações mais variáveis, porém a forma de reagir e os valores acumulados são fundamentais para uma vida saudável ou uma visão enferma sobre a vida. Situações as mais variáveis nós experimentamos na vida, porém a forma de reagir nós podemos escolher. E os valores que nós iremos acumular a partir das experiências que nós temos, também nós podemos escolher. Mas dependendo da forma de reagir e o acúmulo de valores que nós teremos, poderá nos dar uma visão saudável sobre a vida, ou infelizmente, nós teremos uma visão enferma acerca da vida. Então, a partir do momento que eu vivo as minhas experiências, e aí eu escolho reagir a elas, e o que eu vou guardar a partir do que eu fiz, o que eu aprendi, vai dar a mim uma visão, ou uma visão vencedora, ou uma visão derrotista da vida. É isso que vamos produzir a partir das experiências que nós temos. Ou nós iremos construir uma visão totalmente vencedora a respeito da vida, ou a nossa visão vai ser derrotista. Queridos,
não é uma mensagem motivacional nesta manhã, as 7 passos para nos fazer pessoas mais vencedoras, as 7 passos para construir uma visão vencedora da vida, ou como destruir a visão que tem derrotado os seus sonhos. Não, queridos, é apenas entender a maneira que nós podemos olhar a vida a partir de Cristo Jesus, a partir das promessas de Deus, e ter uma visão um pouco melhor, um pouco diferenciada acerca da vida. Porque o que nós vemos hoje são pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas cansadas pela correria da vida, pelas situações, e elas têm feito escolhas erradas, escolhas que têm atrasado ainda mais a sua história. E pessoas que andam cada vez mais cabisbaixas, pessoas mais derrotadas, mesmo sem antes tentar lutar. Lá no texto de Números, capítulo 13, onde nós iremos conversar um pouco sobre essa experiência do povo de Deus em relação aos espias, ao olhar a terra, o relatório que eles trouxeram, ao vigiar aquela terra, perceber o que tinha naquela terra, e trazendo o relatório então a Moisés do que eles estavam enxergando naquela terra. Números capítulo 13, do verso 1 e 2, mas iremos discorrer nesses textos aí do capítulo 13. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então ele chega, tem ali a terra prometida, para saber se estava tudo certo, se era realmente aquele local. Deus fala: Moisés, faz o seguinte, antes de você mandar todo mundo entrar, vamos dar provas daquilo que eu prometi a vocês. E eles entram, falam: vão lá, entram na terra e vão visualizar tudo que tem ali. E aqueles homens fazem isso, vão lá, escondido, começam a observar. E aí, queridos, nesse contexto tem uma ordem de Deus e uma promessa. Qual que era a ordem de Deus? Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã. Essa era a ordem que Deus deu àquele povo. Então, Moisés, escolha aí, um de cada tribo. Pega esses homens e dê a eles ordem. Fala que eu estou enviando esses homens para que eles possam espiar a terra. Mas qual que era a promessa? Lá em Êxodo. Disse o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Essa é a promessa. Deus olha o seu povo sofrendo no Egito, ouve o clamor do seu povo, eis que desce para libertar aquele povo e faz uma promessa a eles: eu vou tirar esse povo da terra do Egito, vou conduzir esse povo ao longo do caminho, e eles vão chegar numa terra boa e ampla, e nessa terra mana leite e mel. E assim o povo vai nessa grande expectativa de encontrar essa terra. E aí qual é o relato dos espias? O que eles voltam contando a Moisés? Uma confirmação da promessa. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles voltam contando exatamente aquilo que eles viram, e aí então confirma a promessa que Deus havia feito ao seu povo, que daria a eles uma terra ampla e boa, uma terra que manava leite e mel. Queridos, havia uma convicção do possível. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deus mostrou, conduziu esse povo. Deus entra na terra ali, mostra para eles, permite que eles entrassem na terra, visualizassem ali, pudesse olhar e falar: olha, realmente mana leite e mel, uma terra boa e ampla, é a terra que Deus prometeu para nós. Aí então Caleb ele vem com uma mensagem: olha, é possível, Deus prometeu essa terra, Deus vai nos dar condições de conquistar essa terra, então vamos subir, vamos entrar nessa terra. Mas queridos, como você enxerga a vida?
o relato dos 10 espias. Eram 12. 10 se aproximam e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aquele povo entra na terra, eles têm ali a prova que era a terra que Deus havia prometido a eles, mas a maneira de enxergar a vida. Queridos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Uma visão derrotista da vida. Eles entram, comprovam que era o lugar que Deus havia prometido a eles, mas eles começam a olhar a partir da ótica deles. Eles começam a enxergar a vida a partir dos conceitos deles. E eles chegam à conclusão que eles eram como gafanhotos diante daqueles homens, diante daqueles gigantes. E pior ainda, aquelas pessoas olhavam para eles e os consideravam exatamente como gafanhotos. E aí então eles entram numa visão derrotista da vida. Uma visão derrotista, da opinião daquele que, em um conflito, tende sistematicamente a acreditar na derrota, ou para que isso contribui, ao preconizar o abandono da luta, a atitude daquele que julga os seus próprios projetos, sempre destinados ao fracasso. Isso é uma visão derrotista da vida. Mesmo sem você entrar na batalha, você já se considera um derrotado. Mesmo aquela experiência de entrevista de emprego, que você chega, e aí você olha assim, tem 3 pessoas ali, você olha para elas, não, aquela velha história, não, aquela ali usa óculos, e já perdi para ela se for alguma questão de conhecimento. Ah, não, aquela ali parece que tem mais jeito, mais simpática, já perdi para ela também. Sabe de uma coisa? Pega ali o seu currículo e vai embora para casa. Ou no vestibular, você entra, vai passar 10, você chega lá, tem 11 japonês. Aí você diz, vou para casa, já não tem lugar para mim. Então, antes de entrar na batalha, nós já nos sentimos derrotados. Uma visão derrotista da vida. Olha o que disse João Calvino acerca disso. Se alguém se sente exausto logo no início da competição e prontamente se afasta com o fim de descansar, o mesmo será condenado por indolência em vez de ser premiado. Ele não vai entrar, porque ele simplesmente, vou descansar, não vou conseguir chegar até o final. Esse simplesmente indolência em vez de ser premiado. O derrotismo faz com que ache que já perdeu, antes mesmo de começar. É isso que a visão derrotista faz na história de cada um de nós. Antes de entrarmos na batalha, antes de o nosso exército para ir contra o outro exército, o povo chega para Moisés e fala: Moisés, essa terra não é para nós. Queridos, o grande problema é o que a visão derrotista provoca em cada um de nós. Olha o que provocou naquele povo. Primeiro, leva-nos a enxergar o pior como algo melhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Uma visão derrotista traz como implicação nós enxergarmos aquilo que é pior como algo melhor. Quantas vezes nós vamos fazer algo, mas a visão derrotista nos mostra que nós não temos condições, e nós voltamos para casa argumentando: bom, o jeito que está bom, é melhor não mexer, é melhor não fazer nada, vamos continuar desse jeito mesmo. E eles chegam ao absurdo de falar assim: nós preferimos sofrer lá no Egito, porque o texto de Êxodo fala que eles estavam chorando, clamando, e Deus viu e ouviu o clamor do seu povo, mas eles quiseram voltar para lá. Talvez o melhor para nós fôssemos ter morrido exatamente no deserto, mas também leva-nos a antigas escolhas erradas. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Escolhas erradas.
Nós vamos voltar às velhas atitudes, aos velhos fracassos de outrora. E queridos, leva-nos a desacreditar das promessas de Deus. Olha o que diz o texto. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Nota-se, primeiro eles voltaram contando a fama da terra. Agora eles vão infamar a terra. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles são levados a desacreditar das promessas de Deus. Eles olham o fruto, eles trazem um tipo de fruto para mostrar a Moisés a maravilha que era aquele fruto, mas eles contam o que viram, mas imediatamente, a partir do que enxergam a vida, eles provocam todo Israel, todo o povo, a murmurar, a questionar e a esquecer das promessas de Deus. Lembra que nós falamos do Rick Warren? Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, gastar o seu dinheiro, usar os seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. E aí então eles fazem essa escolha e aí vem a palavra de Deus para eles. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Essa visão derrotista, uma geração inteira condenada por uma visão derrotista acerca da vida. Uma geração inteira passa a ser condenada por Deus, porque aqueles homens tiveram uma visão derrotista. Queridos, muitas vezes a nossa família paga um alto preço, muitas vezes a nossa igreja paga um alto preço, muitas vezes os nossos sonhos pagam um alto preço, é pelo exatamente nós termos uma visão derrotista a respeito da vida. Quando nós olhamos Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar de perseguição, sofrimento e acusações. É essa realidade que o apóstolo Paulo vai descrever à igreja de Roma. Vai falar exatamente que eles passariam por uma grande perseguição, fala que eles passariam por um grande sofrimento, mostra as acusações de outras pessoas, do imperador de Roma em relação ao seu povo. É essa realidade que o apóstolo Paulo passa para eles. Aparentemente nós iríamos olhar um texto como esse, falar, gente, sabe de uma coisa? É melhor abandonar Cristo, é melhor falar que nós não servimos a Cristo, é melhor negar a nossa fé, porque tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é melhor abandonar. Mas chega no final, olha o que o apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vão sofrer? Vão ter perseguições? Vocês terão, vão ser acusados de várias maneiras? Vocês serão, mas lembre-se, acima de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, ou seja, uma visão mais que vencedora acerca da vida. É essa certeza que nós temos, por meio daquele que nos amou, Jesus o Cristo. A maneira que nós podemos construir uma visão vencedora da vida, não é a partir dos nossos próprios conceitos, não é a partir da nossa própria força, não é do nosso conhecimento, da nossa capacidade humana de fazer, mas é entender que por meio de Cristo Jesus a nossa vida é transformada de tal forma, que nós passamos a olhar de forma diferenciada para a vida. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Voltavam murmurando pelo caminho, o Cristo se aproxima deles, eles não conseguem enxergar essa realidade, mas quando eles começam a ouvir, a partir de Moisés, os profetas, tudo que a lei dizia acerca do Cristo, ali começa a arder o coração, os olhos começam a abrir, e quando eles partiram do pão, da ceia, naquele momento da comunhão com Cristo, a visão deles é aberta. E eles imediatamente voltam agora para Jerusalém, porque eles precisavam contar aos demais a experiência que eles tiveram. Queridos, por meio de Cristo Jesus, daquele que nos amou, nós podemos construir uma visão mais vencedora acerca da vida. Uma visão mais que vencedora. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente
prevaleceremos contra ela. Já imaginou a situação de Caleb? É como se você fosse na Avenida Paulista ontem, ou qualquer lugar do Brasil, nas grandes aglomerações, não é manifestações, são aglomerações, e você levantasse e falasse assim: eu acredito no meu país. Aí você imagina o quanto você seria aplaudido naquele momento. Mas queridos, quando nós temos essa visão da vida, Caleb fez isso. Aqueles 10 homens, não vamos, a gente vai morrer, é gigante, é um exército poderoso, eles consomem, eles matam, eles devoram os próprios moradores. E a multidão toda começa a se levantar e gritar, e fala para Moisés, e reclama com Arão, e vamos voltar para o Egito. O que acontece, gente? Caleb levanta: não, gente, peraí, está tudo errado, sofremos aqui 40 anos, passamos por esse deserto, nós vimos tanta coisa ruim acontecendo, nós sofrimos lá no Egito, agora nós temos a possibilidade de dias melhores, nós temos aqui a nossa possibilidade de conquistar, de sonhar, e Deus prometeu, exatamente a maneira que Deus prometeu está ali, vamos subir. Caleb mostra uma visão diferenciada da vida, queridos, uma visão mais que vencedora, que não se conforma com o pessimismo da multidão. Queridos, usei o exemplo das coisas, mas alguma semana atrás teve a mesma coisa, visão diferente. Mas o que é que nós olhamos a multidão, essa visão pessimista que nós estamos tendo acerca da vida? O quanto nós olhamos para a vida e achamos que nós já somos derrotados, parece que as coisas vão apenas piorar daqui para frente, e nós acordamos pela manhã já desanimados, desmotivados, porque nós não acreditamos em dias melhores, porque a multidão está pessimista. Aquilo que eu sempre falo, para numa fila, se a fila é longa, você quer que passe rápido, comenta alguma coisa com a pessoa da frente, e aí você joga alguma coisa ruim sobre a vida, faz uma reclamaçãozinha, fala assim, só 2 caixas funcionando, vai juntar mais um, vai juntar o terceiro, vai juntar o quarto, você nem vai perceber, você vai chegar na frente, por quê? Porque aglomerou aquele povo reclamando da visão que está acontecendo, porque nós temos a facilidade pelo pessimismo. Eu achei essa figura aqui, não sei se você conseguir enxergar, mas está assim, e do que se alimenta seu pessimismo de estimação? Basicamente do noticiário da grande imprensa. É assim que eu construo o meu pessimismo, e é por isso que ele está grandão do jeito que você está vendo, porque eu vou ouvindo o que está se falando, o que se diz a respeito, como o mundo está horrível, e eu vou alimentando dia após dia. O que era aquela época o noticiário da grande imprensa? Eram os outros 10 espias. Eram aqueles que voltaram a partir da visão derrotista deles, contando aquela geração que não tinha mais esperança nenhuma, que dias melhores não viriam. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Queridos, olha o quebrantamento, olha o anseio do coração de Josué e de Caleb, tentando mostrar àquela multidão que poderiam sim herdar aquela terra. Ele travou aqui, travou aí não, né? É que vai aparecer, aí apareceu. Deus é o Senhor das circunstâncias. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que o apóstolo Paulo fala no contexto de Romanos 28. Vão sofrer, vão ter perseguições, acusações, vocês terão, mas tem uma convicção que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em que sentido? Deus é o condutor da história, Deus é que vai conduzir a nossa história, os nossos passos, é Deus que nos trouxe até a entrada dessa terra, é Deus que nos deu a permissão de ver essa terra, é Deus que nos fará entrar nessa terra. Queridos, quando nós entendemos a vida a partir da ótica de Cristo Jesus, a partir do olhar de Cristo que Ele conquistou por nós, nós sabemos, teremos dias difíceis, nós teremos lutas, nós teremos perdas, nós sofreremos angústia, sim, essas são as situações da vida. Mas como que nós iremos reagir? E quais valores nós iremos acumular? Cristo, aquele que conduz a nossa história. Mas segundo, que não duvida das promessas de Deus. Olha o que diz o texto: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel.
este é o fruto dela. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. A convicção que Caleb tinha no coração não era um jovem aventureiro, não era alguém que não tinha preocupações com a vida, então vamos lá, apareceu oportunidade, vamos entrar nessa terra. Não, era alguém que demonstra confiança nas promessas de Deus. Se ele tivesse ido àquela terra, não manava leite e mel, não era uma terra boa e ampla, voltava para casa, gente, realmente não é para nós, porque nós não iremos nos aventurar em condições que nós não podemos. Mas ele entra naquela terra com a promessa de Deus no coração e na mente. E aquilo então ele começa a observar os fatos. E ele percebe, ele não vê os gigantes. Ele não vê as batalhas que terão. Ele não vê os desafios. Ele enxerga apenas aquilo que Deus mandou eles enxergarem. Que era exatamente a terra, o que manava leite e mel. Queridos, é a convicção de que Deus fez e está fazendo. Nós não podemos perder de vista essa realidade, que as promessas de Deus, o que é? Uma convicção que eu tenho, Deus fez. Deus nos tirou do Egito, Deus nos fez passar pelo deserto, Deus mostrou o cuidado, a misericórdia, Deus nos conduziu pela manhã e à noite, Deus nos protegeu do frio, Deus poupou as nossas sandálias pelo deserto. Então nós estamos agora na certeza do que Deus fez, mas a convicção do que Ele está fazendo. Ele nos trouxe até aqui. Queridos, nós precisamos entender a vida a partir dessa ótica, que Deus, Ele prometeu, Ele está cumprindo sobre a nossa história. É a segurança de que Deus prometeu e irá cumprir. Deus prometeu. Se Ele prometeu a mim uma família segundo o coração dEle, eu tenho essa convicção que Deus vai fazer. Se Ele prometeu que os meus filhos são dEle, eu tenho essa convicção que Ele vai fazer. Se Ele prometeu que a nossa igreja vai ser uma igreja diferenciada, Ele vai fazer. Mas nós precisamos acreditar. E a tranquilidade de que Deus mandou e dará condições. Moisés chama e fala assim, Deus falou comigo e mandou vocês entrar na terra. Vamos entrar na terra. Mas como que a gente vai? Essa terra é que manda leite e mel. Queridos, Ele vai nos dar essa terra. É isso que Josué falou assim, que Caleb falou, Deus vai nos dar essa terra que Ele prometeu. Por que ele tinha essa convicção? Olha Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Queridos, não é a partir da nossa ótica. Nós homens falhamos, erramos, mentimos, nos arrependemos, voltamos atrás, desistimos. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, certamente Ele fará. E lá o apóstolo Paulo aos Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é o momento que nós agimos aqui em Romanos 8, 29 e 30? Qual é o momento que nós escolhemos, o momento que nós nos auto-justificamos? Qual é o momento que nós nos santificamos ou nos glorificamos? Nenhum momento. Porque é promessa de Deus e o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu na nossa história, Ele vai fazer. Mas o que eu preciso é não duvidar das promessas de Deus. Porque a partir do momento que eu duvido das promessas, eu passo a olhar a vida da minha ótica. E por fim, que não negocia os preceitos de Deus. Lembra que eu falei? Ele não era um aventureiro, mas ele entendia os preceitos. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Lembra qual era a primeira visão dos 10 espias? Nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e pior ainda, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Qual que é a visão que Caleb passa para aquele povo? Olha, se o Senhor se agradar de nós, se nós formos fiéis aos preceitos de Deus, nós entraremos e Deus nos dará a terra. E qual que é a visão? Porquanto, como pão, os podemos devorar. Como pão. Gigantes, gafanhotos, nós, não.
É um pãozinho, um cafezinho do dia. Vamos entrar lá que Deus vai dar. Somos fortes? Não, porque o Senhor retirou deles o seu amparo. O Senhor, queridos, é conosco. É esse o preceito de Deus que Ele utiliza. Uma visão construída a partir da revelação de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Queridos, não negociamos preceitos. Deus falou, Deus nos ensinou. Se nós cumprirmos de acordo com a vontade de Deus, formos obedientes aos preceitos de Deus, se nós permanecermos na palavra dEle, nós iremos pedir o que nós quisermos e será feito. Por quê? Porque pediremos de acordo com a palavra de Deus. E por fim, que contempla a concretização das promessas. Olha o que diz o texto: nenhum deles verá a terra, com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Essa terra que o juramento prometia aos seus pais, libertando do Egito, saiba de uma coisa, Deus falando para eles assim: essa geração não vai entrar na terra. Essa geração que tem uma visão derrotista da vida, não vai entrar na terra. Porém o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Essa geração não entra. Porém, Caleb teve outro espírito. Não era uma visão derrotista da vida, mas ele confiou, ele acreditou. Por consequência disso, ele perseverou em seguir-me. Eu vou fazer ele entrar na terra, e ele vai habitar essa terra. E aí vem a concretização para Caleb. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jofoné, Hebrom em herança. Caleb recebe como herança a terra de Hebrom. Sabe qual que era a terra de Hebrom? Sabe quem que habitava na terra de Hebrom? Os gigantes. Os gigantes habitavam nessa terra. Qual é a terra? O que eles mais temeram quando eles viram? Os gigantes. Mas por confiar, por acreditar, por perseverar, por ter nele outro espírito diferente dos 10, Deus faz ele entrar naquela terra, e ele vai possuir aquela terra e a sua descendência. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Queridos, uma visão mais que vencedora, que não se conforma com o pessimismo da multidão. Os dias são difíceis, estão. A situação é contrária? Sim, ela é contrária. Todas as áreas da vida nós vivemos momentos complicados, nós vivemos sim. Mas, queridos, não entra no pessimismo da multidão, que não duvida das promessas de Deus. Deus prometeu, Ele vai conduzir. Que não negocie os preceitos de Deus, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus falou na sua palavra, o que Ele determinou vai acontecer. E eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar orando. Que contempla a concretização das promessas. Nós passaremos por esse momento, teremos perda, teremos sofrimento, teremos angústia, sim. Nós iremos olhar a situação toda contrária, mas a certeza que nós temos é: quem é que conduz a história? Quem é que conduz os nossos passos? E eu termino essa mensagem lendo Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, esta é a convicção. Se Deus não poupou o seu próprio filho, permitiu então que ele entregasse sua vida na cruz por nós, se assim o fez, porventura esse Deus também não fará graciosamente todas as coisas sobre a história de cada um de nós, sobre a vida de cada um de nós? Quando nós pensamos, vamos pensar um pouco na nossa realidade de igreja, no nosso contexto de igreja, e aí você pode trazer essa mensagem para cada realidade da sua vida. Queridos, nós precisamos aprender a ter uma visão mais vitoriosa, mais vencedora a respeito da vida, e principalmente em relação à nossa igreja.
Ontem eu conversava com o Mateus, nós precisamos de pessoas que o olhar brilha, que os olhos brilham quando fala da igreja, quando fala da missão, quando fala do amor de Cristo Jesus, quando Deus começa a fazer as coisas, quando Deus começa a agir, e nós apenas estamos direcionados por Ele, obedecendo a Ele, crendo que Ele está fazendo, que Ele está realizando. O momento é difícil, o momento é de crise, o momento é de angústia, o momento é de limitação de pessoas, sim. Mas se eu perder de foco o que Deus quer fazer, e o que Deus pode fazer, e começar a passar uma visão derrotista acerca da vida, em relação à igreja, nós não sairemos do lugar, nós não iremos sonhar. Ontem apareceu no Facebook para mim a foto da nossa IBF de 2 anos atrás. Queridos, há uma angústia no coração de não podermos fazer nesse momento, mas por consequência disso eu vou sentar e murmurar? Não, eu preciso acreditar, eu preciso ter a fé e olhar se nós chegaremos ao momento de fazer. Quando nós olhamos então a realidade da igreja, nós temos aqui acho que 150 ou 180 lugares, eu preciso confiar que Deus vai encher esses lugares no tempo certo, e Ele vai fazer a obra acontecer. E Deus tem nos surpreendido constantemente pela graça dEle em todas as áreas da nossa vida. Queridos, nessa crise nós temos conquistado tantas coisas. O ar-condicionado já está ligado, só vai pôr o gás essa semana, já está colocado no lugar. A sala já vai começar a mexer, vamos mudar a cozinha, vamos ter mais uma sala para a igreja, e tudo já está pago, queridos. Tudo já está feito, a maneira de troca, faz uma troca aqui, faz outra ali, está tudo certo. Nós ganhamos de graça a mão de obra ontem na instalação da parte elétrica aqui do ar-condicionado. Sonhando com o som, o próximo sonho nosso é o sonho não. A nossa realidade é o som. Vai trocar todo o som da igreja, vai sair essas caixas, vai restaurar essa mesa, a mesa vai para o fundo, vai ser colocada no fundo, vai ser mudado tudo, queridos, vai ser restaurado tudo a parte de som. O valor é alto, R$ 6.500, R$ 7.000, mais ou menos, mas vamos fazer. Já temos 2.000 que sai do caixa sem mexer em nada do nosso caixa da igreja, já temos uma oferta de R$ 1.300 para fazer, a metade nós temos. Ah, como que vai fazer, pastor? Não sei, não consigo enxergar isso, mas uma coisa eu sei, uma convicção eu tenho, que a visão derrotista nós não vamos ter. Tem conta para pagar da igreja? Tem conta atrasada, a gente vai fazer, vai pagar, mas o que nós temos que ter, queridos, agora é uma visão vencedora acerca da vida. Nós temos que ter uma visão diferenciada em relação à igreja, nós temos que deixar brilhar os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está conduzindo, porque caso contrário a gente vai perder o barco, vamos perder, o cavalo passa, a gente não monta nele, e Deus fala assim: queridos, eu tentei fazer vocês mudarem, serem restaurados, então construa essa visão vencedora do que Deus está fazendo. Aqui eu estou dizendo apenas em relação à nossa igreja. Agora nós temos tanta coisa na nossa vida, na nossa família, em relação aos negócios, muita gente trabalha aqui em lojas, está sofrendo esse momento, mas queridos, visão do que Deus vai fazer, do que Deus começou a fazer e está fazendo. Nós estamos quase voltando à normalidade das coisas, mas precisamos confiar, porque senão nós teremos um momento que chegaremos tudo normalizado, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim: antes eu tivesse morrido na pandemia, antes eu tivesse pego aquele vírus de forma mortal e não estaria aqui vivendo essa realidade. É um absurdo, mas é o que eles falaram lá para Moisés: antes nós tivéssemos morrido no Egito, antes nós tivéssemos morrido pelo deserto, antes nós tivéssemos tido consequências diferentes, e nós não estaríamos sofrendo essa realidade. E tudo já conduzindo da melhor maneira, entrando na terra prometida, mas com aquela visão limitada, porque não olha o que Deus está fazendo na história. Então que nós possamos crer no que Deus está fazendo e confiar que dias melhores virão. Queridos, a nossa confiança é total em Deus. Eu não posso trocar os preceitos de Deus por outras realidades. Se eu começar a pensar ano que vem a eleição, e aí começar a pensar que aí o Brasil vai mudar ou não, se eu começar a pensar, não, agora vamos fazer isso. Não, queridos, Deus é o condutor da história. É nele, é os preceitos dele, é a vontade dele. Não era o faraó, não era, vamos entrar e tem um monte de exército. Não, é como pão, vamos devorar. Vamos entrar, não, pastor, mas isso aí é um gigante, pastor. Não, é um pãozinho. Isso aí come esse pãozinho, acabou o problema, e vamos aí correr atrás para queimar o colesterol, mas o triglicéridos, né? Mas vamos correr. O que Deus tem para a gente é muito maior, gente. Então, precisamos brilhar os olhinhos. Precisamos, né, Mateus? Nosso olhinho brilhar um pouco mais, porque eu conversei sobre isso com ele ontem. Brilhar um pouquinho mais aquilo que Deus está fazendo, ter mais amor e mais convicção que Deus faz. Nós não somos loucos, nós somos apenas homens e mulheres que podem crer que tem um Deus que pode todas as coisas. Amém, queridos?
E é exatamente isso que eu enxergo na